Boa tarde, pessoal. Queria que fosse bom dia, porque eu queria estar dando essa aula de manhã para o meu cérebro estar melhor. Mas tive mais um dia de confinamento e com isso de lavadeiro, passadeiro, faxineiro, levadeiro de cachorro para passear e ainda estou fazendo um café. Eu vou dar uma paradinha para ir lá coar, porque precisa de um estimulantezinho para trabalhar aqui nesse momento. Bom, a gente vai trabalhar hoje com o conceito de homeostase, que é um conceito cardinal, não só na biologia, mas na psicologia também. A gente já comentou sobre algumas coisas nesse sentido nas primeiras aulas, ainda antes, né, dessa balbúrdia do Covid. E vamos trabalhar exatamente com o sistema nervoso autônomo, que é, dentro do sistema nervoso, assim, o componente que produz homeostase, né? Vamos falar sobre a resposta ao estresse e também sobre a psicofarmacologia da dor. Por que a dor? Bom, saibam que a dor talvez seja um dos nossos maiores percepções e maiores experiências, né, de autodefesa e assim conspiração pela homeostase. Tá? Eu vou ali coar o café e a gente já começa no próximo slide. Bom, continuando aqui, né? Voltei com o café, né? A gente encerra agora o ciclo de estudo de neurobiologia, né, do curso de psicofarmacologia. A gente já começa, então, hoje, a primeira aula de psicofarmacologia que a gente vai estudar tanto a farmacologia do sistema nervoso autônomo, como também do tratamento da dor. Hum, Isso aí é o sonho de todos nós, né? Voltar a esse estado. Mentira quem falar que não. Onde nesse estado da vida você vive num ninho onde tudo é controladinho, tudo é bonitinho, tudo é disponível, né? Onde basicamente você só precisa fazer uma coisa que é dormir, né? Seu organismo está ali funcionando, né, dentro da sua rotina de uma maneira indeterminada, por um prazo indeterminado, diria assim. Mas volta e meia a gente sabe que o mundo, né, não é um ninho. O mundo é exatamente quando você cai dele. Começa a descobrir que viver é enfrentar estresse. Esse estresse geralmente é fruto, né, o que é o estresse? Ele é toda e qualquer adversidade que a vida te traga, né? Posso dizer que esse café é um estresse, sim. Porque ele é uma adversidade? Sim. Ele é algo que está agora transformando tentando transformar meu interno de alguma forma. Hum, E como ele está quente, acabou de queimar minha língua. Outro estresse, né? Aí a gente está vendo os dois gatinhos que todo mundo conhece. Quando essa patinha levanta, quando essa orelhinha vai para trás e quando esse cangote fica arrepiado, provavelmente a gente vai ter isso aqui, ó. Porrada, sangue, né? Ferida, osso quebrado, couro rasgado, né? Olho furado, né? Orelha cortada. E essa é a cena daquele filme Leonardo DiCaprio, né? Eu acho que ele ganhou o Oscar com esse filme, né? Então, na verdade, você se afastou muito daquele ninhozinho perfeito. Mas esse é o mundo real que a gente está vendo aí nessa imagem, quando essa ursa quase come o Leonardo DiCaprio vivo, né? E o que o nosso corpo, né, que tem a rotina de vida dele, que está funcionando do jeito dele, né? Como é que ele lida com isso? Bom, ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que mover recursos para responder a esse estresse e, por fim, sobreviver. Porque, de qualquer forma, né, já diriam os biólogos, acho que desde antes de Darwin eles já falavam isso, né, que o grande objetivo de um ser vivo é sobreviver e perpetuar seus genes, né? Dentro de um mundo louco, violento, cheio de circunstâncias que vão tirar você desse seu estado de aninhamento, né? A gente tem que ter um sistema do nível biológico celular ao nível psicológico de adaptação e de defesa para a sobrevivência. E se eu disser, provavelmente que um terço, no mínimo um terço de tudo que de todos os nossos processos biológicos e psicológicos sejam motivados para que a gente sobreviva, ou seja, para que sempre retorne
internamente aquele estado de repouso, que não é repouso, mas aquele estado de constância, diria assim, né? Do bebezinho dentro do seu ninho. Esse estado, né? Eu ia pular para as mais que tem a figura do Eduardo Armante aí, então vamos dar um parênteses. Por que eu coloquei esse quadro? Porque ele realmente, eu acho que é uma das representações da nossa cultura mais icônicas, né, do grande desafio da vida. O grande desafio da vida não é brigar, né, é lidar com isso. Antes, quando você grita de medo, e depois, quando você grita de dor. Esse é o grande desafio da vida. Então, ele acaba sendo um desafio bem solitário, que é o seu corpo lidando com o mundo que o agride, né, tanto no antes, se preparando para isso, para minimizar esses problemas, quanto depois. Quando os problemas já aconteceram, você tem que reparar os erros, né, o pós-impacto. Até nível coletivo, global, social, macroeconômico, a gente está vendo isso com o Covid, né? Do medo à dor. Por isso que a dor é a segunda parte dessa aula. Bom, voltando, né? Meu raciocínio lá, mas na verdade o Eduardo Mancha acabei adaptando a linha de raciocínio com o quadro do grito também. Mas enfim, então nós temos esse estado de repouso que a gente observa lá no nenenzinho, desde quando ele está dentro do útero da mamãe, no ninho, né? O Roger, que passa o dia inteiro deitado nesse sofá aqui, safado, enquanto eu estou lavando, passando, cozinhando. E não é só o Roger não, tem dois inúteis lá dentro também, em perfeito estado de resting, de repouso, né? Apesar desse estado ser o estado mais conservativo dentro de um contexto de vida, desde que tenha uma lavadeira, passadeira, cozinheira aqui para poder alimentar ele. Gente, eu coloco no feminino, mas isso não é sexismo não, tá? Isso aí é costume. Desde pequeno a gente faz essas coisas e vai escapando. Eu não vou reeditar essa aula por causa disso não. Desculpem, tá? Eu não sou sexista, não sou machista, tá? Pelo amor de Deus. Mas, então, né? Esse estado, apesar de a gente ter um estado de resting do Roger, dos vagabundos lá no quarto dormindo até as 4 da tarde, né? Nosso interior, né, ele tá extremamente ativo, né? Existe através de um processo chamado homeostase, para manter a homeostase. Vocês devem se lembrar, na primeira aula, quando eu defini vida como um sistema complexo, dissipativo, ou seja, estável e longe do equilíbrio. Eu estava definindo exatamente isso aí que vocês estão vendo, né? A gente tem, imagine um tanque que tem uma quantidade de água H, né? E que tem uma torneira B aberta. Ou seja, a tendência desse tanque é se esvaziar até o repouso. Porém, você coloca uma torneira A que vai enchendo esse tanque da mesma vazão de água do que está saindo pela torneira B. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é um sistema estável, né? Mas que não está estático. Não está em equilíbrio com o meio. O equilíbrio seria se eu fechasse as duas torneiras e tudo ficasse, essa água fosse aos poucos evaporando, se dissolvendo no tecido do universo. Não. Isso é um sistema que está em constante movimento, apesar do estado fenomenológico macroscópico dele não mudar. Isso é homeostase. Nós temos um interior onde, para sermos vivos, para sermos sistemas complexos, estáveis, longe do equilíbrio, né, a gente tem que ter dentro do nosso meio interno, né, determinados parâmetros dos nossos processos e estruturas internas que não vai mudar em função do tempo. Tá? Ou seja, vão permanecer mais ou menos constantes. Nessa tabela aí a gente tem alguns parâmetros do homeostase do ser humano em relação a alguns parâmetros, né, relacionados a algumas funções e processos humanos. A glicemia, ela mantém uma faixa estreita de concentração para manutenção da homeostase entre 80 e 110. Temperatura corporal, geralmente, vai de 36 a 37 e assim por diante. Olha, obviamente,
isso não é equilíbrio termodinâmico, ou seja, a glicose a quantidade de glicose não é mais ou menos a mesma, praticamente a mesma ao longo do tempo, porque simplesmente a coisa está em equilíbrio. Pelo contrário, todo o tempo está entrando e saindo glicose do seu sangue. Ela continua constante, com uma temperatura, com uma saturação de oxigênio, um monte de coisas. Mas isso, ou como a concentração de sódio e potássio meio extra e intracelular, né? Que é um exemplo que a gente já está estudando aqui de homeostase formidável, porque homeostase é exatamente essa estabilidade, ou seja, macroscopicamente as coisas não estão mudando, ou não estão mudando muito, porém, microscopicamente, você está vendo um monte de coisa acontecendo. É bomba de sódio e potássio corrigindo isso, é canal abrindo, ou seja, e sempre, no final das contas, um gasto de energia. Sabe por que eu falei que aproximadamente, no mínimo, 1/3 da nossa energia gasta com a nossa homeostase e com a resposta aos atentados contra a homeostase? Porque 40% da energia do corpo é gasta só em bomba de sódio e potássio. Tem assim, uma função básica de manutenção da homeostase hidroeletrolítica da célula e assim do corpo como um todo. Então existe um gasto de energia muito grande, um trabalho muito grande. Então, aqui a gente está vendo um exemplo de um sistema, de um parâmetro homeostático oscilando no tempo. Você está vendo aqui um N, né, que é basicamente chama de intervalo de normalidade. Nesse gráfico que a gente está vendo aqui, a gente está vendo na linha azul o parâmetro homeostático e na linha vermelha outros processos subjacentes à homeostase que estão conspirando, né, para que você mantenha essa homeostase segura. A gente vai explicar, mais ou menos constante, dentro do intervalo de normalidade. A gente vai explicar isso. Desculpa, mas é porque realmente estou cansado, estou tomando café. E realmente o dia hoje foi fisicamente desgastante. Então aqui a gente está vendo na linha azul um parâmetro homeostático, na linha rosa a gente está vendo outras variáveis do corpo que oscilam bastante, de forma que mantenham esse parâmetro homeostático, que é macroscópico, que é uma média, né, de um monte de processos, mais ou menos constante no intervalo de normalidade. Por que o intervalo de normalidade? Obviamente, como somos sistemas complexos, nós somos estáveis, mas não somos estáticos, né? É tudo um balanço fino. Então sempre vai haver uma certa variabilidade, mas há uma margem de normalidade onde essa variabilidade ela não tem significância nenhuma para a vitalidade do organismo de uma forma geral. E aí, por exemplo, eu estou mostrando para vocês um exemplo de um parâmetro homeostático, a temperatura, e desses processos subjacentes que estão todo o tempo oscilando, conspirando para se manter esse processo homeostático. Nós somos seres homeotérmicos, ou seja, nossa temperatura, independente do que aconteça aqui fora, tá, ela vai se manter mais ou menos constante, né, entre 36 e 37 graus centígrados. Né? Bom, mas a temperatura no único dia, ela oscila consideravelmente. Se você estiver no Saara, ela vai oscilar de, sei lá, 0 ou menos 10 graus negativos durante a noite, a meia-noite, sendo que meio-dia você vai estar a 50 graus positivos. E o corpo do beduíno, né, obviamente, ele tem que manter a temperatura dele mais ou menos estável. Nós, enquanto corpos físicos, vamos transmitir e receber calor para o meio, né, por condução, por convecção, por irradiação. Então temos que ter processos orgânicos que, quando o calor estiver entrando, joga esse calor para fora. E quando o calor estiver saindo, produza calor aqui dentro. Que é o que vocês estão vendo nessas duas linhas pontilhadas. Uma das linhas, vou usar a caneta azul, essa primeira linha aqui, ó, ela representa a evolução do tônus muscular durante o dia, por exemplo. Poderia ser outra coisa, que é mais representativa, que seria a gordura marrom. Usei o tônus muscular porque ele é intuitivo. Mas pensem na gordura marrom e estudem sobre gordura marrom, tá? Vocês vão tecido adiposo termogênico. Então o que acontece? Todo mundo sabe que quando você está no frio, o que acontece com o seu corpo?
Uma das primeiras coisas que vai acontecer quando você está sentindo frio é você tensionar a musculatura. Ao ponto em que você começa até a tremer. Né? Esse tremer, ele é o quê? Ele é a contração. Tanto o aumento do tônus até o tremor é um aumento da contratilidade muscular. E a gente sabe que a contração muscular ela envolve reações exotérmicas que vão liberar calor. Então, o nosso músculo, ou seja, que é usado para a gente se mover por aí, né? Fazendo esses comportamentos, eu estou usando eles para falar, né? Fazer faxina, né? Afinal, sou faxineiro hoje também. Esses músculos, né? Eles estão produzindo calor o tempo todo. Tanto que quando você começa a correr, fazer uma atividade, você começa a suar, né? Então, eles são, por exemplo, uma ferramenta importante para manter a temperatura mais ou menos constante. Ou seja, quando esfria, a atividade muscular pode aumentar. Quando esquenta, a atividade muscular diminui. Todo mundo sente lá, né, no calor do meio-dia, aquela leseira. Não é por causa disso não, mas realmente, se tiver um dia quente, você sente, sim, até uma certa preguiça muscular, né? Você tem até uma sensação de fraqueza, está todo relaxado, né? Isso é brincadeira, tá, gente? Mas vocês entenderam, né, o papel da musculatura para produzir calor. Como existe, por exemplo, a vasodilatação cutânea e a produção de suor, por contrário, para dissipar calor. Então, observe como essas duas linhas, a linha azul, pontilhada azul e a pontilhada cinza, elas são mais ou menos uma oponente à outra. E se eu somo essas duas linhas, eu vou ter um resultado que mais ou menos constante da temperatura resultante desses processos de vasodilatação em contraponto aos processos de contratura muscular. Né? Essa homeostase, então, ela é a resultante, o fenômeno resultante do que nós chamamos de processos alostáticos. Ou seja, existe uma propriedade chamada alostase, né? Esse nome alostase é relativamente recente. O nosso livro de fisiologia, a primeira edição, que foi de 2010, se não me engano, era, naquela época, não tenho certeza, mas se não era a única, era uma das únicas fontes bibliográficas acadêmicas, assim, de livros acadêmicos do Brasil que já citava esse conceito que foi sistematizado num tempo relativamente recente, a alostase. A alostase são exatamente esses processos que oscilam muito, né? Mas a oscilação deles, juntos, de centenas desses processos alostáticos, como resultante, gera uma média quase zero, ou seja, gera uma homeostase. No caso do calor, você tem pelo menos dois processos que você tem aqui, mas tem outros. Existe a gordura marrom, que é a gordura que produz, né, um metabolismo térmico, né, uma gordura termogênica, que é a nossa principal fonte de produção de calor para sermos considerados seres homeotérmicos, né? Enfim, existem até as coisas do comportamento. Se você está com muito calor, o que você faz? Você vai para a sombra. Isso é uma alostase, gente. Mas uma alostase é um nível comportamental, né? Então, esses processos alostáticos são extremamente dinâmicos, extremamente variáveis, extremamente não lineares. Eles constroem esse solo homeostático estável necessário para que a vida orgânica se manifeste enquanto um conceito da termodinâmica. Eu já dei esse conceito para vocês em aula. Ilya Prigogine, que é um químico russo, né, que ganhou o prêmio Nobel de 80, exatamente por ter descoberto sistemas dissipativos, é dele, na minha opinião, o melhor conceito para a vida. Vida é o fenômeno que resulta, ou seja, o fenômeno dessa homeostase em um sistema aberto, ou seja, que intercambia com o meio, né, longe do equilíbrio. Ou seja, ele como uma célula que está completamente longe do equilíbrio, o potássio celular está muito longe do equilíbrio do gradiente de concentração, mas ele mantém-se estável. Então a vida é esse fenômeno, é essa homeostase. Então, se você quiser uma definição legal de vida, fala homeostase, que vai gerar resultados comportamentais. O que é a capacidade de produzir, se não um paradigma homeostático transgeracional? Uma espécie sobrevive mantendo uma população mais ou menos estável, apesar das flutuações, turbulências do meio,
A reprodução ela é um mecanismo para isso. É um mecanismo alostático para manter essa homeostase transgeracional de uma população. A biologia é linda, gente. Eu acho isso aqui a coisa mais linda do mundo. Porque a biologia nada mais é do que uma interpretação de fenômenos físicos em sistemas complexos. Ou seja, é uma ciência de sistemas complexos. Aqui a gente traz o conceito de feedback, que vocês já devem ter esse conceito historicamente dentro da vida acadêmica, mas também do mundo comum. O café está funcionando, estou acordando. Do mundo comum de vocês. Feedback, traduzindo ao pé da letra, é retroalimentação. É alimentar para trás. Sem conotações sexuais. Tá? Significa o seu sistema de informação está sendo alimentado, entendeu? Com informações retroativas. Ou seja, a decisão no momento T mais 1, ela se baseia no estado do sistema no momento T. Vocês estão entendendo? Ou seja, é um processo cíclico, é um processo dinâmico. O feedback, ele é, na verdade, uma propriedade dos processos cíclicos e dinâmicos que são auto-organizados. É diferente, por exemplo, de você tomar a decisão de todo dia colocar R$10 no banco. Ou, sei lá, foi um exemplo que me surgiu hoje. Você feed forward, ou seja, você projetar e planejar um determinado processo, uma determinada dinâmica, um determinado comportamento, né? É diferente. O feedback não, é aquela questão exatamente de você se comportar hoje conforme as repercussões, as consequências no contexto do seu comportamento no momento anterior, no momento T-1, tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo da política, gente. Vê agora o Bolsonaro. O desejo do Bolsonaro é atacar o Mandetta pela janela, né? Já declarou isso, que todo mundo vai trabalhar, né? Qual o problema? Ou seja, ele tem uma postura pessoal, não que fazer política, pelo amor de Deus, não tem nada contra nem a favor quem vota em quem. Mas assim, a gente vê dentro da política, né, no caso que é o cara que está em voga, por isso que eu estou usando ele como exemplo, né, que ele tem uma postura pessoal. Ou seja, feed forward, ele teria um planejamento de comportamento, né, ou de intenção, baseado nas intenções íntimas dele. Mas ele está agindo assim? Não. Ele está agindo por feedback, muitas vezes. Dá umas gangorradas, mas vai. Ou seja, você só fala, o presidente, isso aí pegou mal, cara. Muda o discurso, né? Pô, presidente, isso aí que o senhor fez aí tá super legal, vamos investir mais nisso. Isso é feedback. Então, sistemas complexos e auto-organizados, eles vão funcionar através dessa propriedade que é o coração, diria assim, coração mestre da auto-organização, que é o feedback. A gente vê na letra, aqui a gente vê exatamente um esquema, né? Eu esqueci o nome técnico desse tipo de esquema, que fala o que é feedback. Isso aqui existe, gente, não, isso aqui é um conceito, né? Feedback 90% das máquinas que se autorregulam em fábrica e tudo, tem sistema de feedback, né? Feedback é exatamente quando você tem um sensor que detecta determinada resposta de um sistema, né? E ele condiciona a partir disso, né, uma entrada paralela aqui. Isso aqui seria informação do contexto. Isso aqui é informação, né, do que do que foi produzido dentro desse sistema. E a partir daqui uma coisa vai modular a outra. E esse sistema vai produzir a próxima saída baseado na entrada original e no que o sensor, ou seja, no que o próprio sistema produziu de comportamento no momento T. A gente estudou cerebelo na aula passada. Cerebelo nada mais é que um grande sistema de feedback. Ele pega a informação do produto comportamental, ou seja, literalmente dados relacionados à contração muscular, a movimento de membros, etc, etc, compara isso com o plano original e gera um sinal de erro. Então, essa palavra sinal de erro, ela é constante quando se fala em sistemas de retroalimentados, tá? Feedback. Sinal de erro é exatamente aquilo que diferencia o executado e o planejado, né? Então, dessa forma, né, os sistemas eles corrigem
o seu próprio comportamento para manter, digamos assim, até dentro da lógica fora do planejamento, né, manter o plano original, ou simplesmente eles se conduzem, ou seja, a coisa evolui por contrabalanço de forças, né? Que na verdade, no fim das contas, o universo evolui assim, o organismo humano evolui assim, né? A sociedade evolui assim, a política evolui assim. Não existe um comando central. Falar hoje que o Bolsonaro manda no Brasil é besteira. Falar que Lula mandava no Brasil é besteira. Entendeu? Porque eles, na verdade, eles são nada mais ou menos que astores, que catalisadores, como gestores públicos no sistema democrático, né? Que respondem ao contexto, né? E esse contexto, seu estado atual é, sem dúvidas, uma consequência do comportamento desse gestor no momento anterior. Então, ou seja, você vai ter, assim, um processo evolutivo auto-organizado, que é, assim, um fenômeno mais lindo da natureza. Porque dessa auto-organização emerge tudo. Emergiu a gente, quanto ser humano, nossa criatividade, nossa inteligência, essa videoaula, tudo isso emergiu daí, né? Isso dentro de uma perspectiva naturalística e materialista, né? Se a gente entrar dentro das questões transcendentais, né? Deus, etc. e tal. Mas, enfim. Aqui a gente, então, tem 3 exemplos de processos de feedback. O primeiro feedback, o A, que é o mais comum dentro de sistemas estáveis, homeostáticos, é o chamado feedback negativo. Que é exatamente tudo que eu estou falando agora é do feedback negativo. Porque quando a gente fala feedback, geralmente a gente traz na mente a ideia de feedback negativo. Que é quando quando o comportamento ele é modulado, assim, azul é o comportamento do sistema, tá? É modulado, tá? Pelo contexto que seria a linha vermelha. Esse contexto pode ser um outro sistema. Sabe onde a gente vê muito feedback assim, aplicado na prática? Quando a gente estuda endocrinologia. Né? A tireoide, se a tireoide for linha vermelha, ela vai produzir hormônio conforme a linha azul, que é o estimulante dela, que é a quantidade de hormônio no meio, ou seja, que é o efeito do hormônio no meio. Né? Então, quando o efeito do hormônio abaixa, a tireoide, por vários mecanismos, ela aumenta a produção. Quando o efeito do hormônio aumenta, ela diminui a produção. Isso aí a partir daí, você vai mantendo o quê? Uma homeostase na concentração desse hormônio, né? Mais ou menos. Então, isso é um sistema de feedback. Então, se a função que o hormônio controla, assim, na resultante, ela vai ser mais ou menos uma linha reta aqui, né? Agora, existe também o chamado feedback positivo, que é um processo que eu posso falar que dentro de sistemas homeostáticos é uma exceção, tá? Mas ele existe, principalmente quando quando esse sistema homeostático quer destruir alguma coisa dele mesmo. Tipo, como se fosse uma contagem regressiva para autodestruição. Eu acho legal esse conceito. Dá um exemplo, o próprio crescimento folicular na ovulação é um exemplo clássico, né? Ou seja, o hormônio que leva ao folículo crescer, né, ele é estimulado pelo crescimento desse folículo. Ou seja, produzir um hormônio, o folículo cresceu uma unidade. Esse crescimento produz um fator de feedback que, ao invés de modular a produção do hormônio, vai estimular mais ainda a produção do hormônio, né? Então, a coisa vai crescendo numa escala exponencial. Então, o folículo, né, ele começa pequenininho, explode, numa aceleração, né? Então, isso na fisiologia, existem vários processos de feedback, né? Que a gente coloca aqui, por exemplo, fisiológico, que quando você tem um sistema que ele está em um determinado estado, pode ser o próprio folículo, né, da mulher, que ela vai ovular. Aí, em um determinado momento, começa o processo de crescimento desse folículo para ovulação, que é por feedback positivo, ou seja, onde um hormônio que estimula esse crescimento do folículo também é estimulado pelo crescimento do folículo, ou seja, uma coisa estimula a outra e vira uma bola de neve, né? E existe aqui o não fisiológico,
que geralmente ele é exponencial, isso aqui seria um exponencial, mas sigmoide, ou seja, existe um momento que a coisa estabiliza, né, até que a coisa não se estabiliza mais. A febre para hipertermia e morte é um exemplo disso aqui. Então isso aqui pode acontecer, por exemplo, quando um sistema está morrendo. Dá um exemplo claro. A febre. Você tem uma temperatura estável que tem um determinado mecanismo de alostase mantendo de vários mecanismos mantendo essa temperatura estável, como por exemplo a vasodilatação cutânea. Você está aqui numa temperatura, está aqui o normal, 37 graus. Né? Acontece que em determinado momento essa temperatura sobe, ainda é fisiológico. Na resposta imune, os glóbulos brancos liberam substâncias, como a interleucina 1, que vão lá no hipotálamo, fazer com que ele ajuste o nosso termostato para cima, ou seja, todos os processos alostáticos eles vão se reajustar para permitir que a temperatura suba um tanto, geralmente até 37,8, que é o que a gente chama de estado febril, né, que seria mais ou menos aqui, né, o estado febril, né, 37,8, 38 aqui. Tanto que os médicos falam que até essa temperatura não precisa dar remédio, porque isso é fisiológico. É uma mudança de estado funcional do corpo, aumentando um pouco a temperatura do corpo, o que facilita as reações químicas e imunológicas. Todo mundo sabe que no calor uma coisa reage mais rápido, né? Até na cozinha é assim, você esquenta as coisas para que as coisas, né, reajam mais rápido. Esquenta uma água para dissolver o açúcar, né? Enfim. Então, esse aumento de temperatura, ele pequeno, ele é fisiológico. Porém, como é um processo extremamente delicado e é literalmente um caminhar na beira do precipício, esse aumento da temperatura, esse sistema pode sair do controle, a temperatura subir acima de 38. E o que acontece a partir daí? Aí que vem um perigo. O perigo é o seguinte, acima de 38, acima de 39, né? Nossas enzimas começam a funcionar mal. Porque a enzima, isso é uma coisa que a gente estudava no ensino médio, é uma substância termolábil, ou seja, aquela estrutura tridimensional que pode mudar da proteína, que pode mudar com o campo elétrico, isso também pode mudar com a temperatura. A temperatura sobe, as ligações químicas vão mudando suas configurações e a proteína perde a sua função fisiológica. Né? Por isso que ela é chamada termolábil, ou seja, ela é sensível ao calor, né? Perecível ao calor, estraga. Por que a gente guarda insulina na geladeira? Porque ela é termolábil. Então, é uma proteína, a insulina, né? Então, o que acontece? Começa a subir a temperatura, essas enzimas começam a funcionar mal. E aí o sistema começa a não responder mais adequadamente nas suas salas de feedback. Então, olha o que acontece. A temperatura subiu acima de 39, as proteínas começaram a funcionar mal. Os sistemas de controle da temperatura vão funcionar pior ainda. Então, o que acontece? Isso vai levar a um aumento maior da temperatura. Aumentou mais proteínas vão funcionar mal. Ou seja, o controle piora mais ainda. E a coisa vai subindo numa escala literalmente exponencial para hipertermia e a partir dos 42 graus, né, a vida já é inviável. E você tem a morte. Então, o processo de febre, ele pode ser um processo de feedback positivo, né? E depois que a temperatura passa dos 42, aí a coisa é na velocidade, entendeu? Da luz. É muito rápido, né? Então, isso é um exemplo de processo de feedback positivo que não é fisiológico, mas é o que acontece geralmente em todos os processos mórbidos, não todos, mas pode dizer assim, que padrão dentro dos processos mórbidos é você perder a sua capacidade de homeostase, ou seja, de relacionar, de feedback positivo, de negativo, e você começa a partir daí, ou os processos saem do controle, ou eles começam a serem anomalamente, se tornarem processos de feedback positivo. Então, quando a gente fala disso, a gente pode, então, até arrumar um conceito para doença. Doença é exatamente quando o corpo perde a capacidade de manter a homeostase dele. Seja de local, de uma função local, ou de uma forma mais global. Então, isso é, basicamente, o efeito fisiológico da doença.
e que pode, inclusive, defini-las. A gente pode definir doença como aquilo que quebra a homeostase. Tudo quebra a homeostase. Uma fratura exposta é doença? Quebra a homeostase? É. Esquizofrenia é uma doença? Ela quebra a homeostase? Transtorno de estresse desadaptativo, chefe chato, ele quebra a homeostase? Pois é. Normalmente, aí a gente vai ter uma dificuldade de ver, porque isso vai depender de caso a caso. Mas enquanto houver o que a gente chama de adaptabilidade, funcionalidade daquele indivíduo enquanto ser psíquico, ser subjetivo dentro do seu contexto, ou seja, apesar do chefe chato, ele está se adaptando, apesar do cara estar em surto esquizofrênico, ele está se adaptando, ele está conseguindo conviver bem, ou seja, ele conseguiu estabelecer, que não seja a mesma, mas uma nova homeostase, ou seja, uma nova estabilidade, eu não poderia chamar isso de doença. Mas quando isso se torna disfuncional e desadaptativo, a gente chama isso de doença. E na psiquiatria é isso que conceitua. A gente chamar de uma patologia quando ela se torna disfuncional e desadaptativa. Isso está no primeiro capítulo do DSM-5, se vocês forem ler lá. Né? Para a gente estabelecer esses 7 points. Então, no duro, a gente trabalha dentro de uma perspectiva muito mais funcional do que nosológica e ontológica. A gente não está tratando esquizofrenia, a gente não está tratando o estresse desadaptativo, a gente está trabalhando uma condição onde exista perda da funcionalidade. A gente vai falar mais disso, né, em outros momentos, inclusive na saúde mental e tudo mais. Né? Então, o que a gente chama já tem 36 minutos, Cacilda. Essa aula vai ser grande. O que a gente chama de estresse, né, é exatamente um fator externo a um sistema homeostático que vai conspirar para a sua destruição. Então, como é que a gente pode definir aqui dentro do nosso contexto geológico o estresse? Pensei que tinha um slide, mas não tem. Estresse é, 2 pontos, qualquer condição, qualquer força que tire um sistema da sua homeostase, tá? Por exemplo, aumenta a pressão, alguma coisa que vai produzir aumento da pressão arterial, queda do açúcar, desenvolvimento da musculatura. Minha homeostase é ser magrinho. Isso não significa que os estresses eles serão sempre problemas. Eles são pressões evolutivas, pressões adaptativas. A gente viu isso na aula de plasticidade. Tudo é estresse. O não da mãe quando põe o barato na boca é o estresse. Né? E vejam que na aula eu coloco a psique no mesmo nível do organismo. Porque se a gente observar tanto a psique quanto o organismo como um sistema complexo, não importa se um é virtual e outro é material, os processos e paradigmas funcionais são os mesmos. Existe uma homeostase psicológica. O estresse ele vai romper, exigir que essa homeostase se adapte, ou seja, de repente um novo estado de homeostase seja invocado, como leve aumento da temperatura numa infecção, até 38, isso é um novo estado fisiológico. E às vezes esse estresse é tão violento que esse sistema não consegue se adaptar. E aí ele perde a sua capacidade homeostática. As alças de feedback, elas param de funcionar. Né? Você perde seu bom senso, sua crítica, você enlouquece, você cai de depressão numa cama, né? Você tem um choque cardiovascular, né? Enfim, é isso. Olha, aqui agora a gente vai começar a falar sobre, dentro do ponto de vista da neurobiologia da homeostase. Eu só vou pegar mais um café. Espera aí, vou dar uma pausa aqui. Bom, essa é uma figura, voltei com mais café, que eu acho interessante, porque ela traz exatamente essa interface, né, do mundo psicofisiológico, né, e os nossos sistemas orgânicos, né, ou seja, os inputs, né, que são exatamente as informações que vêm do meio, dentro de uma perspectiva da psicofisiologia, ou seja, da fisiologia da psique no nível biológico, tá? Quando eu falo de um input, é uma informação que você considera potencialmente estressante, que vai ter que mobilizar o seu organismo para uma resposta.
E normalmente lembra dos dois gatinhos. Isso vem através do sistema nervoso. Então, toda resposta ao estresse, não seja uma infecção, né, um processo inflamatório assim, ela começa com uma informação, ou seja, com algum dado, algum tipo de fenômeno no meio ambiente que é percebido pelo nosso sistema nervoso, né? Então, esse estressor que é o input, ele pode ser várias coisas. Isso vai depender aí, você vai vendo a diversidade, complexidade humana para você definir o que é isso. Que dentro daquela subjetividade é algo grave que pode afetar a homeostase. Por isso vai exigir uma resposta orgânica àquilo, né? Por exemplo, uma prova de Enem, né? Seu cérebro interpreta aquilo, né, como um desafio que precisa se mobilizar, ou seja, é semelhante do ponto de vista fisiológico, a resposta que você, enquanto um troglodita das cavernas, teria ao olhar lá o canto da caverna onde você guardou a caça e ver que a caça está acabando. Enfim, isso aí é realmente uma interpretação do mundo que vai gerar para nós, né, o clique da resposta ao estresse. Que ela vai acontecer basicamente por 4 canais dentro do organismo. O sistema circadiano, que é o sistema que controla não só o sono e vigília, mas todos os processos cíclicos orgânicos. Eu não sei se aqui eu poderia separar tanto ele do neuroendócrino, mas ele nessa figura está separado. Beleza, vamos manter assim. Porque realmente o sistema circadiano é um sistema muito complexo, que envolve o ciclo sono e vigília, mas ele está muito relacionado tanto com o sistema nervoso de uma forma geral, quanto com o sistema endócrino, né? Mas beleza, sistema nervoso autônomo também. Tudo isso aqui está muito relacionado, ou seja, essas divisões, de certa forma, são meramente didáticas mesmo. Uma segunda parte, que é mais óbvia para todos nós, é o sistema nervoso autônomo, que é aquela porção do sistema nervoso que controla, a gente já falou dela na aula passada, né? E é o que a gente vai ser o nosso foco de estudo aqui. Ela controla exatamente os processos fisiológicos através de respostas nervosas, ou seja, nervos que vão, através do sistema nervoso, seja, uma função nervosa direta, vão produzir controle, tanto de músculos lisos quanto de glândulas, né? Quando você leva um susto e sua pupila dilata, é um nervo que saiu do seu sistema nervoso autônomo, via sistema nervoso autônomo, foi lá na musculatura da íris e produziu a dilatação dela. Ou a adrenalina que foi jogada no sangue. Mas a gente também não faz muita diferença, porque os dois sistemas vão funcionar assim. Tanto a adrenalina no sangue, a gente pode considerar ela como um desdobramento do sistema da função neural, não diretamente endócrina. Né? O sistema imunológico, por isso que eu falo para vocês, toda doença é psicossomática, até uma infecção. Se você tiver um estressor psicológico, que pode vir da sua memória, da sua imaginação, esse estressor, né? Através desse sistema, né? dos sistemas, dessa interface para a homeostase, vai atuar no sistema imunológico. Ele vai mudar o estado funcional dele, que pode permitir uma infecção bacteriana, a expressão de um vírus, ou a manifestação de um câncer, que as células mutantes neoplásicas, elas são naturalmente produzidas no corpo. Nós produzimos milhares de células de câncer todo dia. A gente só não desenvolve a doença porque tem um sistema imunológico vigil, que está lá destruindo por apoptose essas células cancerosas, né? Induzindo apoptose através de receptores de fatores de necrose tumoral, etc, etc. Então, o sistema imune faz parte dessa interface com o sistema nervoso para a manutenção da homeostase, né? Porque ele responde às agressões externas, né? Microbiológicas ou não. Se você leva uma flecha no peito, mesmo que não tenha bactéria, o metal da flecha, o sistema imunológico vai começar a atacar aquilo, enfim. Ele responde a essas agressões. O sistema neuroendócrino, que é um sistema que controla basicamente funções vitais mais a médio e longo prazo, através de hormônios, e por isso que eu falo que o ciclo circadiano é muito relacionado a ele, né? Tipo, tireoide, hormônio tireoidiano, hormônio sexual, também vai estar respondendo diretamente nessa interface
como parte dessa interface do sistema nervoso para manutenção da homeostase. E essa interface se materializa, vocês estão vendo um trocinho amarelo aqui? Através de um órgãozinho, que é do tamanho menor do que o meu dedão, chamado hipotálamo, que tem ali dúzias de núcleos celulares, pequenininhos, menos de um grãozinho de arroz. Cada núcleozinho desse é exatamente, neuralmente, a interface entre o que vem do sistema nervoso, o que vem da sua mente e o que vai para o seu corpo e vice-versa. Então, o hipotálamo, posso dizer que é o centro dessa interface. E ele é um dos componentes fundamentais do sistema límbico, que didaticamente é considerado como parte do sistema nervoso que se relaciona à produção, né, experiências emocionais, produção e experiência de emoções. Que, por sua vez, o sistema límbico, né, ele é totalmente ativado ou modulado pelas nossas cognições, pelas nossas fantasias. Tudo ali está misturado, né? Pela nossa percepção de perigo. Quando você olha seu extrato bancário e vê que está ficando sem dinheiro, né? O seu sistema límbico já é ativado por reações emocionais relacionadas àquilo, e aquilo, via hipotálamo, vai para o seu corpo. Então, gente, esse slide sumariza porque que toda a resposta, toda doença, todo problema de saúde, tá? Ele também é psicossomático. Se você tiver com a mente boa, o seu corpo fica são. Isso aqui é também só para didaticamente falar dos outputs, né? A gente tem tanto, quando vem um input estressor, tanto output para o exterior, onde você faz um comportamento, quando vai ter também para o meio interno, adaptando ele. E aqui está uma figura do nosso sistema nervoso autônomo, que já foi apresentada na aula passada, né? Ele é dividido em duas grandes seções, chamado sistema nervoso simpático, não é porque ele é gente boa que ele é simpático, não, tá? E parasimpático. O sistema nervoso autônomo, tá vendo aqui nessa figura, né? Ele é composto exatamente por nervos ligados a gânglios. Eu não vou entrar nesses detalhes neuroanatômicos, pelo amor de Deus, isso também é meio chato. Que vão se ligar a todas as vísceras. Tá vendo aqui que tem aqui as vísceras especularmente, né? Para controlar o funcionamento dessas vísceras, das glândulas, da musculatura lisa, de vasos sanguíneos, etc, etc, como o sistema nervoso faz mesmo. É um neurônio que tem um axônio que chega lá no músculo, numa glândula, dispara o potencial de ação lá e produz um efeito fisiológico de contração do músculo, de liberação de uma secreção glandular, alguma coisa do gênero, né? E esse sistema nervoso autônomo, ele é dividido em duas divisões, né? Ele tem duas divisões, que é o simpático e parasimpático. E isso nos traz exatamente a ideia de que se eles têm duas visões, provavelmente uma trabalha em modulação da outra. E essas duas visões são bem características. O sistema nervoso simpático, ele está relacionado, a fisiologia dele, a processos de resposta ao estresse. Luta ou fuga. Tá aqui minha filha, descabelada, vagabunda que acordou agora às 5h30 da tarde, né? Safada. Eu já falei mal de você aqui, tá na aula, tá bom? Tá? Descabelada, né, por cima. Tô parecendo uma leoa com juba. Mas os processos de fuga ou luta. Que, aliás, isso na Amanda não tá funcionando já faz uma semana, porque ela só tá parasimpática. Só o estado de digestão e repouso, do resting, que é exatamente aquela parte do sistema nervoso autônomo que está ativada nos momentos de relaxamento, onde não existe perigo, onde não existe demanda, onde não existe estresse. É aquele bebezinho que está lá na primeira foto da aula. Aquele bebezinho é um parasimpático funcionante. Então, durante os processos parasimpáticos, você relaxa a musculatura, você relaxa a mente, né? E outra, você faz uma coisa chamada digestão. Geralmente, durante o momento parasimpático da vida, ou seja, quando você está em repouso, é o momento que o corpo usa para dedicar a maior parte dos seus recursos às suas funções internas, né? É quando ele faz a manutenção preventiva dele. E um desses
tarefas internas é a digestão. Gente, a digestão é um processo muito complexo. Sabe que o seu intestino produz por dia na casa de 9 litros de secreções? Pois é, quando você vai fazer cocô, você não caga 9 litros. Você caga 9 litros, você vai para né, reabsorve tudo isso. O que você deixa no banheiro, o que você come, tá? Do ponto de vista de trabalho fisiológico, é irrelevante com o que está acontecendo dentro de você. Então, pode dizer que, de repente, o seu corpo passe 8 horas por dia dentro dos processos do sistema digestivo, desde a quebra de proteínas no estômago até a formação do bolo fecal no reto. Tudo isso está acontecendo durante a fase parasimpática, no momento que você está relaxado. Olha o Roger ali, ele está ativando o simpático dele, porque ele está brigando com a espadinha de plástico dele, né? E agora está correndo para lá e para cá. Só que o Roger é o modelo do ser da natureza. A gente foi feito para viver 80% no estado parasimpático e 20% no estado simpático, como ele está agora latindo ali. Ou seja, o gato dorme o dia inteiro, o cachorro dorme o dia inteiro, porque é assim que a natureza funciona. Então nós estamos errados. Nosso modo de vida atual, que é pós-revolução agrícola, ou seja, tem 12 mil anos, né? Tá certa, mas causa inveja, viu, Amanda? Ela tá dizendo que tá certa, mas causa inveja. É um modo de vida completamente estranho à nossa biologia e à nossa fisiologia. Porque os processos de ativação do sistema simpático são processos que, de alguma forma, vão catabolizar você. Quando você sai correndo atrás da caça, você está catabolizando, está gastando energia, está queimando proteína, está estragando fibra muscular, né? Quando você vai sair na porrada, então, nem que se diga, né? Você vai sair na porrada com alfa, o alfa vai te dar porrada, você vai sair com osso quebrado, com couro rasgado. Então, são processos que devem ser minimizados na nossa vida. 90% do tempo, em respeitar a lei número 1 da natureza, que é a sobrevivência do indivíduo e da espécie, o parasimpático é que idealmente deve funcionar. Agora, havendo estresse, o parasimpático desliga e o simpático liga. E aqui a gente tem uma visão bem resumida e bem didática de como os dois sistemas simpático e parasimpático se intermodulam em alguns tipos de funções-chave para o funcionamento do nosso organismo no estado de descanso e no estado de working. E aí eu vou usar, em vez de fugoluta, que é a palavra que classicamente foi cunhada por Kahneman, né, o termo cunhado por Kahneman, eu uso working, trabalho, lida, e resting, que é descanso. Então eu vou relacionar working, qualquer working, dá essa hora é working, meu simpático está se sobrepujando ao meu parasimpático, tanto que eu tomei café, que é um estimulante adrenérgico. E acendi e estou dando uma aula legal para vocês. Há meia hora atrás eu estava igual um zumbi na frente dessa tela. O estado, por exemplo, como é que está o fluxo de sangue no estádio resting? Como eu disse, se você está relaxado, o sangue ele vai para as vísceras, para fazer o trabalho de digestão, trabalho de reparo dos tecidos internos que vão se desgastando ao longo do dia, principalmente depois de uma sessão de working, né? Você tem um aumento da atividade gastrointestinal. Quando você está em resting, seu estômago está ali borbulhando, né? A redução da pressão e da frequência cardíaca, redução da atividade mental, aumento de secreções internas como muco, saliva e coisas do gênero. Ou seja, você tem aqui funções orgânicas voltadas para um estado de repouso. A redução da atividade mental ela também é produzida pelo sistema parasimpático. Agora, o sistema parasimpático reduz a função da pressão e frequência cardíaca, ou seja, sua pressão sanguínea baixa. E, ao mesmo tempo, aumenta a atividade gastrointestinal. Agora eu vou, para vocês saberem, um padrão de superexcitabilidade parasimpática, quando ele está superexcitado, o que pode acontecer em algumas situações de exceção, quando você comer algo podre. Isso é um estresse. Mas quem vai responder esse estresse? Não vai ser o sistema simpático, vai ser o sistema parasimpático. Isso é uma anomalia, eu falei, isso é uma exceção da regra funcional. Por quê? Porque o sistema parasimpático vai ser superativado para poder eliminar aquilo, através das próprias contrações da própria motilidade gastrointestinal, atividade gastrointestinal.
Porque o sistema parasimpático está ligado ao controle das vísceras, que estão superativas quando o seu corpo em comportamento está em repouso. Então, se você come uma coisa estragada, o seu parasimpático vai ser superativado para pôr aquilo para fora. Ou seja, aumentar as contrações, abrir os esfíncteres. E você vomita. E o que acontece momentos antes do vômito? Você sente um mal-estar, sua pressão abaixa, sua pressão cai, quando você está enjoado e nauseado. Por quê? Porque o parasimpático está superativado. E por isso também você vai ter uma redução da frequência cardíaca e da pressão. Isso mostra para a gente que o sistema simpático e parasimpático são, do ponto de vista fisiológico, meio burros. Sim, são meio burros. Eles são estereotípicos. Eles geralmente, quando são superestimulados para uma determinada função, eles acabam essa atividade se alastrando para as outras funções do sistema nervoso parasimpático e simpático. Quando você está em estado working, o que acontece? Você aumenta os fluxos de sangue para os músculos, é óbvio. Você tem que trabalhar, você tem que correr, né? Você tem que falar, você tem que pegar peso, você tem que caçar. Você reduz a atividade gastrointestinal. Por quê? Porque o sangue, entendam bem, isso é basicamente norteado por uma mudança do fluxo de sangue. O fluxo de sangue, as artérias musculares, elas se dilatam e as artérias e veias viscerais, elas se contraem, para o sangue fluir para os músculos, aonde haverá maior demanda metabólica, né? E se ele saiu das vísceras para o músculo, obviamente, o sistema gastrointestinal ele entra em repouso. Quando você está estressado, você tem fome, estressado, né? Ansioso. Pois é. Quando você come alguma coisa muito pesada e vai fazer um exercício, vai fazer uma atividade de trabalho, como nadar, já ouviu falar em congestão, que a vovó falava, que vai causar uma congestão, mas porque no momento de working, o seu sistema visceral não está funcionando. Então você não vai ter fome, e se você comer, você vai passar mal, né? Pois é. Você vai ter um aumento da pressão e da frequência cardíaca, por quê? Porque você precisa aumentar o fluxo de sangue, não só para os músculos, mas também para o cérebro, que vai passar para um momento de atividade mental. Principalmente no sentido da atenção, da senso-percepção. Então, durante a ativação do sistema simpático, você vai estar no estado de hiperexcitabilidade psicofisiológica, né? Você vai estar mais responsivo a estímulos. Quando você está estressado, qualquer barulhinho te causa um susto. Quando você está no estado de resting lá no sofá, né? Podem gritar com você que você nem presta atenção, né? Dilatação dos brônquios, para aumentar, a diminuir a resistência ao fluxo de ar, mas a dilatação dos brônquios também aumenta o quê? A possibilidade de entrar corpos estranhos, né? Então, ou seja, essa dilatação brônquica ela deve acontecer em momentos específicos, quando a gente vai fazer um trabalho de um trabalho de working, né? Ou seja, quando você vai ter que ter uma demanda comportamental para isso. Aumento das secreções externas, como suor, né? E diminuição das secreções internas. Olha, todo mundo que passou já por um perrengue horroroso, pode ser até um ataque de pânico, quem tem um problema, e todas as reações que você tem diante do estresse, lembra do gatinho com pelo arrepiado, tá? São reações clássicas do sistema nervoso simpático, reações do sistema de fuga ou luta de Cannon. Boca seca, esfíncteres fechados, paralisia visceral, aumento da pressão e do fluxo sanguíneo para os músculos, hiperexcitabilidade motora, porque você coloca os músculos em pronta ação, no estado de prontidão para ação, dilatação da pupila, o que aumenta a responsividade da córnea, da retina a movimentos, diminui a acuidade visual, mas aumenta a nossa sensibilidade visual, né? Aumento da atenção e da vigilância. Qualquer coisinha você produz uma reação pronta aquilo. Aquele estado de working. E o estado de resting. Né? Acho que ficou bem claro. Coisas que você tem quando você está no estado de resting. Fome, por exemplo. Eu costumo dizer claramente que os transtornos de ansiedade, eles são processos psíquicos que envolvem uma função simpático-like, ou seja, são todos os processos psíquicos que você está desenvolvendo que puxam de forma disfuncional,
né, sua vida psíquica, sua vida física para o estado working do sistema simpático. Tanto que os processos ansiosos, né, eles vão produzir respostas, assim, estados fisiológicos clássicos do sistema de fuga-luta de Cannon. E os processos de tratamento dessa ansiedade, ansiolíticos, te levam a um estado, de alguma forma, parecido com o sistema parasimpático, principalmente numa função. Todo paciente meu reclama quando começa a tomar antidepressivo, quando começa a tomar alguma medicação ansiolítica que está engordando. Todo. Não, todo não. Mentira. 70%. Né? Doutor, essa medicação me engordou um pouquinho. Eu falei, lógico, você está comendo mais. Por que você está comendo mais? Porque comer é uma atividade parasimpática. A ansiedade, do ponto de vista crônico, ela tira o apetite. Ah, mas e a compulsão alimentar? Isso é uma exceção. Mas os processos ansiogênicos geralmente diminuem seu apetite. Catabolizam você. Tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho da farmacologia do sistema nervoso autônomo. Acho que ficou entendido como é que só temos 1 hora de aula, tá? Vocês vão ter que aguentar aqui mais uns 20 a 30 minutos. Eu espero que o sistema não dê pau, porque quando começar o arquivo ficar grande vai dando pau. Agora a gente vai falar basicamente da farmacologia do sistema nervoso autônomo. Bem-vindos à primeira aula de temática de psicofarmacologia do curso de vocês. Êêê! Né? Vamos começar. Primeira coisa, a gente vai reconhecer quem são os agentes químicos ou farmacológicos do funcionamento desses dois sistemas. O sistema de resting parasimpático funciona basicamente ou seja, ele efetua suas ações através de um neurotransmissor chamado acetilcolina, que tem outras funções no sistema nervoso. A gente já falou várias vezes de acetilcolina, falamos nas aulas introdutórias, falamos na aula de sinapse, né? Porque realmente ele é uma amina extremamente presente em funções diversas do organismo e muitas vezes nem diretamente do sistema nervoso, né? Controle de coordenação de movimentos nos gânglios da base, né? Ele trabalha na atividade cognitiva dentro do sistema de memória a curto prazo. A contração de toda a nossa musculatura estriada é mediada por acetilcolina. Ou seja, a mesma acetilcolina tem funções diferentes no sistema nervoso autônomo e no corpo. E o que determina cada uma dessas funções? Basicamente, os receptores para acetilcolina são diferentes. Tipos diferentes, que vão produzir respostas fisiológicas diferentes nas células que apresentam esses receptores. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso não é muito necessário nessa aula, mas vocês têm ideia. Por exemplo, os receptores do sistema nervoso central são nicotínicos. Aí vem a nicotina, a gente vai falar disso, nicotina, que são receptores basicamente que produzem uma hiperativação cognitiva e também aumento da resposta ao prazer, né? Indiretamente. Agora, os receptores da musculatura do sistema nervoso autônomo, na sua maioria, são muscarínicos, né? Que são um tipo de receptor da acetilcolina no sistema nervoso autônomo. Por isso, quando você fuma, você tem respostas cognitivas, porque a nicotina é um agonista nicotínico, mas você não vai ter respostas autonômicas tão evidentes. Ou seja, você não fuma e não cai no resting autonomicamente. Pelo contrário, você fica até mais ativadinho, né? Ué, mas nicotina não é o agonista de receptor de acetilcolina? Sim, mas de receptor nicotínico. Que está lá no sistema nervoso autônomo é o muscarínico, tá? E o sistema working, o sistema simpático, trabalha principalmente com adrenalina e seu irmão gêmeo, mas bivitelino, que é a noradrenalina. Basicamente, as duas coisas são a mesma coisa. Só que a noradrenalina está mais dentro do sistema nervoso central e a adrenalina está fora. E eu, sinceramente, nem sei porquê. Provavelmente, a adrenalina e a noradrenalina têm uma estabilidade química diferente, alguma coisa assim. Se alguém tiver saco, pesquise isso, por favor. Mas essas são as substâncias do sistema simpático. E isso vocês já sabem desde a pelada da rua, né? Nossa, eu tô cheio de adrenalina! Né? Pois é isso aí. Então, realmente, a adrenalina, ela é o neurotransmissor efetor do sistema nervoso simpático, né? E está relacionada com o estado de working. Bom, voltei depois da última caneca de café. Agora eu estou super alerta,
né? Antagonismo da adenosina. A gente vai... Acho que a gente deve falar disso, talvez, vou ver se eu falo disso na aula de sono com vocês, se der tempo. Bom, dentro do tocante da psicofarmacologia, o sistema nervoso autônomo não é alvo terapêutico de nada. Ou seja, a gente não usa a modulação do sistema nervoso autônomo como um tratamento para problemas psíquicos. Até mesmo porque ele é um sistema extrínseco ao nosso encéfalo. Há uma única exceção, que é a utilização de propranolol em transtornos, alguns tipos de transtorno de ansiedade, mas não para tratar o transtorno de ansiedade, e sim diminuir os efeitos do sistema nervoso simpático sobre, né, os processos durante a crise de ansiedade. Ou seja, ela reduz a frequência cardíaca, reduz a pressão arterial, diminui principalmente a sudorese. A gente viu lá que o sistema nervoso simpático, quando ele é ativado, você sua. Isso é um processo exatamente porque você vai produzir mais calor, então você tem que ter manter uma homeostase térmica, então o sistema já prepara para você para ir suando também. Suar de nervoso é exatamente isso, tá? Então, na verdade, a importância de estudo do sistema nervoso autônomo na psicofarmacologia é que a grande parte das medicações, não só psicofármacos, mas de outros também tem, é a sua ação colateral sobre funções do sistema nervoso autônomo. E uma dessas funções, né, é a função anticolinérgica. Né? É muito comum, principalmente as medicações mais antigas que a gente usava na psiquiatria, né, até a década de 80, início da década de 90, basicamente era um padrão o efeito colateral anticolinérgico. Né? Que eu tenho uns exemplos dessas medicações, como a triptilina, que é o triptanol, que é um antidepressivo, que, aliás, eu gosto muito de usar, né, porque ele também tem um efeito sedativo antistamínico muito legal. A gente já falou dele na aula de farmacodinâmica, né? A clorpromazina, a levomepromazina, prometazina, né, que são antipsicóticos antistamínicos, né? O Dramin, que é um antistamínico clássico, né? Todos esses são exemplos de medicações que apresentam efeitos anticolinérgicos. Aí fica fácil, gente. Ser um anticolinérgico, basicamente, ele vai ser um antagonista do efeito da acetilcolina no sistema nervoso autônomo, ou seja, ele vai ser uma substância que vai, em algum nível, produzir fenômenos parecidos com o do sistema nervoso simpático, que a gente pode chamar de simpático-miméticos. Elas não são simpático-miméticos primários, porque eles não têm ação direta nos receptores de adrenalina, mas têm ação sobre os receptores muscarínicos de acetilcolina. Né? Por exemplo, o efeito na frequência cardíaca vai ser, geralmente são medicações que podem acelerar o coração, vão dilatar a pupila, vão reduzir as secreções internas, por exemplo, a boca fica seca, né? Pode atrapalhar o ritmo miccional. Por quê? Porque o que produz a micção? Né? Ou seja, o ato de urinar. São duas coisas. Primeiro, a contração de um músculo da bexiga chamado detrusor. Segundo, o relaxamento do esfíncter da uretra. Uma coisa que o sistema nervoso parasimpático faz é relaxar os esfíncteres. Né? Então, para você urinar, você tem que ter a contração de um músculo liso e relaxamento de um esfíncter, né, visceral. Então, é o sistema nervoso parasimpático que faz você urinar. Né? Então, se você toma droga anticolinérgica, você reduz, você pode atrapalhar a sua micção. Eu já vi casos de pacientes tomando medicações destas classes aqui, que tiveram um efeito anticolinérgico tão violento que precisaram passar sonda para tirar a urina da bexiga. Tiveram o que a gente chama de bexigoma. Né? A pressão arterial pode ter um efeito ambivalente. Porque, obviamente, quando uma substância anticolinérgica entra em ação, digamos assim, diminuindo a atividade do sistema nervoso parasimpático, como os dois sistemas são sinergistas, o sistema nervoso simpático também vai diminuir a atividade dele. Né? Para poder tentar compensar a redução da atividade do sistema nervoso parasimpático, que não é uma coisa fisiológica, é uma coisa farmacológica. Então, o efeito da pressão arterial pode ser ambivalente. Pode tanto produzir pico de pressão, como também pode produzir queda de pressão. Por quê? Por uma reação cinética do sistema nervoso simpático.
né? Então, isso é muito importante, né? A gente tem que ter ideia de que quando a gente bloqueia o sistema, um dos dois sistemas, um dos dois braços do sistema nervoso autônomo, necessariamente a gente não está, né, alterando linearmente a fisiologia como aqueles esquemas ali, porque o outro sistema vai tentar compensar, né, essa influência farmacológica no seu complementar, né, no seu sinergista. Por isso que é sinergismo, né, antagonismo, né? Existem as chamadas drogas simpático-miméticas. Essas sim, algumas delas, a gente está falando de efeito sistema nervoso autônomo, né? Elas são usadas, né, estimulantes adrenérgicos, na psiquiatria, na psicofarmacologia, porém, os efeitos que a gente está falando aqui são efeitos colaterais do sistema nervoso autônomo. Lembra que eu disse, o sistema nervoso autônomo não é alvo terapêutico, né? As ações sobre ele são colaterais, com exceção do propranolol, que é um beta-bloqueador. Então, são simpático-miméticas, são os efeitos simpático-miméticos são dados exatamente por medicações que ou são agonistas de receptores adrenérgicos, que são de dois tipos, o alfa e o beta, né? Ambos, o alfa está mais relacionado a funções do sistema nervoso central e o beta está muito relacionado, também está, mas o alfa também, mas o beta principalmente ao sistema nervoso autônomo, né? Então, geralmente essas substâncias vão ter um efeito proeminente na estimulação, como se estivesse havendo uma estimulação do sistema nervoso simpático, né? Dentro da medicina, de uma forma geral, a gente utiliza medicações simpático-miméticas, como também os anticolinérgicos, para atuar na modulação do sistema nervoso autônomo, apesar de não ser o alvo terapêutico da psicofarmacologia dentro da psiquiatria. Existem drogas anticolinérgicas que são usadas com fins terapêuticos, como uma delas é muito famosa, que muitos de vocês aí, meninas, devem usar, que é o Buscopan, o Atroveran, né? Que tem a escopolamina, que é um antagonista de receptores da acetilcolina, né? E a função dela é tratar cólica. O que é a cólica? A cólica é uma das exceções que a estimulação do sistema parasimpático por um estressor interno e externo vai produzir uma hiperativação visceral, né? Então, o anticolinérgico ele é muito usado para cólica, seja cólica renal, cólica menstrual, cólica intestinal, né? Isso desde a década do início do século XX, né? Agora, os simpático-miméticos, né, que são usados, os efeitos simpático-miméticos na psiquiatria estão muito relacionados com drogas estimulantes. Tem aqui, ó, o Inibex, o cloridazepamona, né, que ele é usado. As anfetaminas são usadas na psiquiatria, não são usadas na psiquiatria, assim, tirando a ritalina e a lisandexanfetamina, que são usadas em transtornos de déficit de atenção, as anfetaminas não têm mais nenhuma outra função dentro da psiquiatria. Elas são usadas como droga de abuso, né? O rebite que o caminhoneiro usa, ou muito desses estimulantes que a galera usa, essas balas que eles usam na night, são anfetaminas, que têm um efeito simpático-mimético, ou seja, hiperativam o seu sistema nervoso simpático, né? Porque são por regra, ou agonistas de receptores adrenérgicos, ou então, como eu coloco aqui, noradrenérgicos, ou seja, que produzem um efeito de aumento da liberação ou redução da recaptação da noradrenalina. As anfetaminas, elas usam principalmente, e a cocaína também, esse mecanismo aqui, mas elas também têm um efeito agonista, principalmente alfa-adrenérgico, potente, fazendo com que você tenha dentro do sistema nervoso central, você tem um aumento da atividade psíquica, da atividade cognitiva, melhora da atenção, um certo efeito euforizante, que são os efeitos que a cocaína, além da dopamina, ela também trabalha na noradrenalina, assim como as anfetaminas, tá? Elas atuam nessas duas substâncias, né? Vão ter um efeito euforizante, psicoestimulante, e no sistema nervoso periférico, né, no sistema nervoso autônomo, vão causar broncodilatação, aumento da atividade muscular, ou seja, você vai sentir a sua musculatura mais tensa, vasoconstrição periférica,
desculpa, é a periférica da pele, né? Mas com aumento da circulação muscular, aumento da pressão arterial e aumento da frequência cardíaca são dois fenômenos cardinais do simpático miméticos, tá? Redução do apetite. Ritalina, muitos antidepressivos adrenérgicos, como a duloxetina, venlafaxina, podem reduzir o apetite por um mecanismo secundário, né, de efeito simpático mimético, mas no hipotálamo. Berotec, que está aqui, é o fenoterol, né? É um agonista alfa-adrenérgico ou beta. Agora eu não me lembro se é alfa ou beta, tá? Podem tentar descobrir aí, porque eu não me lembro bem. É um agonista adrenérgico que é utilizado como broncodilatador para tratar asma, tratar crise de bronquite, né? Aqui você tem a dopamina, que também a dopamina não é um receptor, não é um hormônio, um neurotransmissor que estimula o receptor dopaminérgico? Sim, mas em altas concentrações na periferia ela também tem um efeito noradrenérgico. Dopamina e noradrenalina são catecolaminas, são muito parecidas, são irmãzinhas. Então a dopamina tem um efeito também no sistema nervoso periférico, simpático mimético. Ela é usada, por exemplo, em pacientes graves que estão com uma falência cardiovascular, que produz uma queda de pressão, uma diminuição da circulação do sangue. Então você usa dopamina para estimular. Isso é usado, obviamente, na UTI. Ninguém toma comprimido de dopamina por aí, né? Em bomba de fusão, usado no sangue direto. Então, basicamente, essas funções simpático-miméticas, elas são efeitos colaterais de drogas que estimulam, né, o sistema adrenérgico, tanto periférico quanto também o sistema nervoso central. Então, essas duas, basicamente, eu tinha outros exemplos, mas eu coloquei basicamente só esses dois, por causa da importância que eles têm dentro da psicofarmacologia, por causa do que são substâncias psicofármacas que nós usamos, elas vão ter principalmente efeitos simpático-miméticos ou anticolinérgicos. O propranolol, que eu falei para vocês, eu não relacionei ele aqui, né? Porque ele não é uma medicação, ou seja, é uma exceção, né, dentro da psicofarmacoterapia, porque também ele não é uma medicação psicofarmacoterápica, ele vai tirar o efeito do estresse, né, periférico, principalmente aumento de pressão, taquicardia e aumento da sudorese. Ele é usado em alguns quadros de ansiedade, tá? E a função dele é ser um beta-bloqueador. Ele bloqueia, ou seja, ele é um antagonista de receptores beta-adrenérgicos. Então ele vai antagonizar, ele vai ser o que a gente chama de um simpaticolítico, né? Ele vai antagonizar o sistema nervoso simpático. Se você está estressado, né, está tendo reação de estresse por causa da ansiedade, o propranolol vai reduzir os efeitos dessa reação de estresse, né, no sistema nervoso na resposta parasimpática. Então, por exemplo, para quem tem fobia social, a gente observa que tem fobia social, um grande problema são exatamente os sinais simpáticos do sistema nervoso simpático no comportamento. É a sudorese da mão, sudorese axilar, sudorese facial, uma certa palidez, né? Uma midríase, né? Então, esses são sinais que a gente vê quando a pessoa está tendo essas reações, porque isso se transparece no aspecto da pessoa. Então, o que é fóbico social já está reagindo ao estresse, piora por um condicionamento à fobia social dele, devido aos sinais estereotípicos do estresse. Ou seja, o cara fica mais estressado porque os outros estão vendo que ele está estressado. Então, a propranolol diminui esses efeitos e ajuda no tratamento, como adjuvante no tratamento da fobia social, por exemplo, porque vai tirar um fenômeno condicionante que piora, né, a alça fóbica. E a reação ao estresse? Bom, coloquei isso aqui no final, porque a gente já deveria saber ter o conceito de acetilcolina e noradrenalina para a gente falar disso aqui. Basicamente é o que eu falei, é a reação ao estresse, é um fenômeno simpático mimético, ou seja, esse fenômeno do sistema nervoso simpático, que acontece quando as pessoas estão submetidas a um processo, a um estressor, a um processo estressante.
qualquer processo estressante, tá? De ter que ir ao banco, de ter que, sei lá, preencher uma planilha de dados, ou até mesmo enfrentar um bandido, né? Ou viajar a pé para algum lugar muito perigoso, né? Todos esses processos são estressores e todos eles de alguma forma estão relacionados ao working. Todos eles vão estimular as funções simpáticas, né? O simpático-like dentro do cérebro. Todos eles vão produzir em algum nível o que está nesse gráfico aqui, né? Ou seja, no momento que você tem esse gráfico, ele foi produzido para descrever a reação de fuga ou luta, mas eu digo virtualmente qualquer exposição ao estresse vai produzir em algum nívelzinho isso aqui, tá? Através dos sinais que chegam ao hipotálamo, do sistema límbico, de todo o sistema nervoso que produz assim, as representações, as experiências ansiosas, você vai ter isso acontecendo por duas vias. A via da esquerda é a via nervosa, tá? Que vai levar à ativação do sistema nervoso simpático, que vai, via nervosa, modular a atividade de músculos lisos e glândulas, né? Ou o sistema nervoso simpático, ele inerva diretamente a medula da glândula adrenal. A adrenalina vem de adrenal, e adrenal vem de adrenal, junto do rim. Então, a adrenalina é a substância da glândula que está junto do rim. A medula dessa glândula produz adrenalina e joga no sangue, levando a uma resposta imediata, rápida e intensa, né, do sistema nervoso simpático, das funções do sistema nervoso simpático, via sangue. Realmente, a ativação da adrenal só ocorre em momentos de extremo estresse, ou seja, quando a gente tem fuga ou luta, realmente. Porém, a ativação do sistema nervoso simpático pela alça da esquerda, né, ela acontece em qualquer processo de exposição ao estresse. Bom? Então, com a ativação da medula adrenal, ela vai liberar a noradrenalina e a noradrenalina, que é a irmã gêmea de bivitelina, que uma vez no sangue vai chegar lá no órgão-alvo, que é produzindo a cascata de reações autonômicas simpáticas, contração da musculatura, aumento da diminuição da atividade visceral, aumento da pressão sanguínea, da frequência cardíaca, da contração muscular, aumento da tensão, dilatação da pupila, a adrenalina também cai dentro do cérebro. Enfim, é uma chuva, é uma onda adrenérgica. E a gente sente ela quando leva um susto, né? Aquela ondinha que vai subindo, assim, vai descendo. É a onda adrenérgica, a liberação de adrenalina pela suprarrenal, tá? Isso aqui é o que vai acontecer na resposta ao estresse aguda. É quando o gato está se preparando para brigar, ou está em briga, né? Ou seja, é a resposta que antecede e que ocorre durante o processo de enfrentamento do estressor. Em paralelo, você tem a ativação via endócrina mais lenta, principalmente na produção da CTH também, hipotálamo, do eixo córtico, do eixo, né, hipotálamo, hipófise adrenal. Córtex adrenal vai produzir hormônios chamados corticoides, que vem de córtex, que é o cortisol e a aldosterona, que principalmente cortisol, dentro da circulação sanguínea, vão modular o metabolismo do corpo para a resposta ao estresse. E aqui a gente está dando as ações da adrenalina e do cortisol. Cortisol, eu já falei isso na aula de plasticidade, né? Ele tem uma função básica de ser um hormônio modulador das funções orgânicas diante a resposta ao estresse. Então, se você vai enfrentar uma situação estressora, primeiro você vai ativar o sistema nervoso simpático via neural ou via adrenal, que vai produzir toda a ativação orgânica para o working, ou para a fuga, ou para a luta. E ao mesmo tempo, mas de forma mais lenta, você vai jogar mais cortisol, corticoide no sangue, principalmente o cortisol, que vai ter essas funções aqui. Vai aumentar a glicose livre, ou seja, vai ser um hormônio hiperglicemiante,
aumenta a volemia do sangue, aumentando a quantidade de sódio no sangue, ou seja, ele retém sódio no rim, fazendo com que aumente o volume de líquido no sangue, porque o sódio tem uma força osmolar que vai reter água, ou seja, mais sódio no sangue é mais água no sangue, aonde o sódio vai, a água vai atrás. Isso aqui é uma função mediada principalmente pelo hormônio aldosterona, que é o outro hormônio da resposta do córtex adrenal ao estresse. Você vai ter a modulação de vários metabolismos, o proteico, metabolismo inflamatório, modulação da resposta imune. Essas três modulações aqui, elas são muito importantes, por quê? Porque elas vão controlar o processo inflamatório, o processo de reparo celular pós-injúria, né? Ou seja, o cortisol ele é aquele cara que vai estar ali gerenciando o processo inflamatório, dependendo da dose. Né? Em doses muito altas, ele vai inibir o processo inflamatório, o processo de resposta imune, porque ele pode ser do controle, ele pode ser mais devastador que o próprio trauma, que o próprio efeito do estresse direto. E dentro do sistema nervoso, ele vai ter um efeito inibitório, modulando negativamente o aprendizado, diminuindo ou modulando os processos de agressividade, vou dizer exatamente diminuindo, mas mudando, né, a nossa agressividade natural, que ela é de uma forma ativa, uma forma mais passiva, ou seja, vai ficar mais defensivo e modulando o humor para baixo. Ou seja, você vai ficar mal-humorado, defensivo, entendeu? E meio desligadão do mundo. Que são as situações necessárias, e triste também, melancólico, são as situações necessárias para que você fique resguardado na sua toquinha, na sua caverninha, consertando os defeitos e os problemas que a exposição ao trauma causaram para você. Né? A adrenalina, aqui está mais uma vez descritos os efeitos dela via sistema nervoso simpático, da piloereção, contraste fechamento de esfíncter. Por que o cachorro, quando está prestes a brigar, está no meio de estresse, ele enfia o rabo no meio das pernas? Isso faz parte de uma reação de fuga ou luta. Proteção de dois esfíncteres e dos órgãos genitais que estão ali naquela região. Né? O fechamento de esfíncter é uma reação clássica da resposta simpática. Literalmente, trancar o... Tá? Todo mundo fala disso. A resposta de desvio do fluxo sanguíneo para a musculatura, aumenta a atividade cardiovascular, broncodilatação, enfim. Então, essas reações simpáticas. Então, esse é o quadro da resposta imediata e tardia ao estresse, respectivamente mediadas pela adrenalina e pelo cortisol. Agora, o sistema foi evolutivamente desenvolvido para aquele bicho que vive 80% do tempo dormindo, fazendo digestão ou sexo, e 20% do tempo, ou até menos 20%, em situações de working, de briga, de luta, de fuga, de caça, de busca, ao alimento, etc, etc, etc. Né? Mas a gente vê que desde que o Homo sapiens, talvez seja até mais antigo, mas a gente costuma culpar, né, os processos civilizatórios a isso, desde que o Homo sapiens saiu da caverna e criou a Revolução Agrícola, né, ele criou um estilo de vida que produz estresses crônicos e a longo prazo. A gente deixou de ser um ser que passa 20% do tempo estressado e 80% do tempo relaxado, para ser um ser que passa 80% do tempo estressado e 20% do tempo relaxado. Isso faz parte isso é uma questão, eu não vou afirmar que é uma questão cultural, mas é uma questão psicológica do homem, por vários motivos. Primeiro, porque realmente a nossa exposição, o nosso tipo de estresse mudou. Né? O nosso estresse hoje é um estresse sustentado das nossas relações sociais, por exemplo. Brigou com você vai ficar estressado com isso. Né? Teve um problema que o seu irmão está te devendo dinheiro e não quer te pagar, você vai ficar estressado com isso. Né? Diferente da zebra. A zebra lá na floresta, o leão apareceu, ela ficou estressada, o leão foi embora, a vida continua. O ser humano, dentro das suas próprias propriedades sociais, da sua própria capacidade cognitiva de simbolizar coisas e, com isso, fazer projeções para o futuro,
se tornou um ser cronicamente estressado. Eu falei das nossas relações sociais, agora existem nossos estresses imaginários, né? Seu medo do bicho do armário, por exemplo, quando você era criança, ou a sua tensão, porque você está esperando há 3 meses a cartinha da Receita Federal chegar, falando que está te colocando no cadinho, né? Porque você não pagou seu imposto. O medo de perder o emprego por causa do coronavírus. Então, a nossa capacidade de projetar a nossa vida no futuro, ou seja, de nos preocupar é ocupar antes da hora, de fato, nos tornou também seres estressados por causa de estressores que são totalmente imaginários. São estressores da ordem da nossa vida psíquica, não do mundo concreto que nós nos relacionamos com ele. Então, as nossas relações sociais e o nosso medo do futuro nos tornaram seres cronicamente estressados. Esse sistema bioquímico que a gente descreveu aqui, tá? Ele é um sistema que é o sistema que faz parte de todo o sistema de reação ao estresse, seja o sistema nervoso simpático ou o eixo hipotálamo, hipófise, córtex adrenal, é um sistema projetado para estar atuando no organismo por curto espaço de tempo. Quando você tem uma exposição crônica a cortisol ou uma exposição crônica a adrenalina, a gente começa a ter situações como essas que vocês estão vendo aqui nessa tela. Mais uma vez eu digo, gente, toda doença, se não somente, também é psicogênica ou psicossomática, né? A exposição ao estresse, ou seja, a carga adrenal, seja de cortisol, ou seja, a hiperativação simpática, vai produzir doenças como hipertensão arterial, diabetes psicogênica. Já ouviu falar, fulano está com diabetes nervosa, perdeu a mãe, entendeu? E vai perder, e está com medo de perder o emprego, desenvolveu diabetes nervosa. Realmente, a diabetes psicogênica, que é uma variante da diabetes tipo 2, tá? Ela está diretamente relacionada com a hiperexposição ao cortisol, né? Que aumenta os níveis de glicose cronicamente no corpo. A pressão arterial, a hipertensão arterial, tanto pela via simpática, que é mais a curto prazo, aquela pessoa que tem uns picos de pressão e vai pronto seu corpo passando mal, ou aquela pessoa que começa a desenvolver uma hipertensão crônica e sustentada por causa dos efeitos no balanço de sódio, principalmente da aldosterona e do cortisol em altas concentrações e cronicamente exposto no corpo. A gente vai começar a desenvolver alterações imunológicas, que vão levar 2 pontos, né? Aumento da susceptibilidade a infecções. Quem que nunca estourou uma herpes na boca na véspera de um Enem? Ou quem, principalmente moça, nunca teve cândida na pepeca, entendeu? Porque tá estressado com o namorado, ou porque tá com medo da cartinha da Receita Federal. Então, são infecções que a gente já, historicamente, inclusive no mundo leigo, relaciona ao estresse. E tem uma explicação por causa do desbalanço imunológico causado pela ativação crônica, principalmente do eixo, né, hipotálamo, hipófise, córtex adrenal, na liberação de cortisol cronicamente no sangue. É muito mais complexo que isso, porque cortisol é um hormônio, existem centenas de citocinas que ninguém nem sabe como funcionam, mas a gente já desconfia que tudo isso está influenciado e é também responsível ao estresse. Lembra daquele primeiro slide, sistema imune, sistema circadiano, neuroendócrino e autônomo, formando um quarteto de controle do corpo sob resposta das nossas emoções, né? Ou seja, da nossa resposta psíquica ao estresse. Reações autoimunes e de hipersensibilidade, né, são muito comuns. Asma nervosa, tudo relacionado a um desbalanço do sistema nervoso autônomo e também do sistema nervoso imunológico, que vai produzir reações alérgicas, vai produzir uma hiperreatividade a estímulos, a antígenos que seriam considerados inócuos, né? Doenças autoimunes. Eu, no meu consultório, tenho uma experiência significativa de pacientes que comem depressivos crônicos, estressados crônicos, que é muito comum, né? Estressado crônico, que cria aquele monte de fantasmas dentro de si que ficam torturando ele ao longo de décadas. Depois de 10 anos, começa a ter lúpus, Crohn, psoríase,
Alopécia autoimune, um monte de doenças autoimunes que são tratadas pela reumatologia, inclusive por corticoides, mas em doses talvez até maiores, né? Que podem estar diretamente relacionados estão classicamente diretamente relacionados com fatores psicossomáticos. São doenças psicossomáticas, né? Depressão. Tem muitos estudos mostrando mecanismos bioquímicos diretamente, ou seja, neuroquímicos diretos relacionados à depressão pelo efeito direto do cortisol, da exposição ao cortisol e outros mediadores inflamatórios por resposta ao estresse. Ou seja, tem até uma linha que está falando chamada depressão metabólica e autoimune, imunológica, ou seja, citocinas que são produzidas no seu organismo que vão atuar diretamente na biologia do sistema nervoso, induzindo a quadros depressivos, né? A alteração do aprendizado, da memória, da atenção, do sono, são alterações clássicas da hiperexposição ao estresse. Então, ou seja, hoje a gente, apesar de sermos uma sociedade extremamente desenvolvida tecnologicamente, psicologicamente nós estamos no buraco, né? E esse buraco está levando o nosso corpo junto. Eu acho que isso aqui, principalmente em tempos de corona, né, que está todo mundo estressado, hoje 2/3 da humanidade deve estar cheio de cortisol no sangue com medo de um vírus, né? Se a gente fosse zebra, não tivesse esse aparelho psíquico complexo, a gente seria bem mais feliz nesse aspecto, é verdade. Né? Mas isso tudo mostra pra gente o preço, né, de ter uma cognição complexa. Bom, essa parte da aula que faz geralmente o sistema nervoso autônomo, homeostase, né, e o controle dessa homeostase via sistema nervoso autônomo e da resposta ao estresse está finda. Foram 1 hora e 36 minutos de falação. Deus que me livre, estou com pena de vocês. Mas eu agora já vou começar a gravar daqui uns 10 minutos, que eu vou dar uma relaxada, a segunda parte da aula, que é exatamente a dor. E vou explicar no início da aula por que dor está ligada diretamente à aula de homeostase e resposta ao estresse. Beijinho para vocês.